Bom, voltando aqui. Então, o que acontece? Aí você tem essa cultura. No caso do processo histórico brasileiro, o que você vai ter? No caso do processo histórico brasileiro, outras culturas vão chegar ao território brasileiro através das migrações. Africanos, italianos, alemães, japoneses, enfim, árabes, que ao longo da história do Brasil chegaram em nosso território. Pois bem, por razões óbvias, até por uma questão de legislação, essas pessoas, apesar de suas culturas próprias, essas pessoas foram obrigadas a incorporar a cultura dominante. Vou dar um exemplo da questão da escola. O ensino no Brasil, já há bons anos, ele é obrigatório até os 18 anos. Não é optativo, é obrigatório. Uma vez obrigatório, o governo está te obrigando a aprender certas coisas. Entre essas coisas, a língua portuguesa. É obrigatório aprender língua portuguesa. Ah, mas eu sou... a não ser que você seja estrangeiro e não tenha... mas digamos, seu pai, sua mãe são alemães, você nasceu no Brasil, então tem nacionalidade brasileira, porque seus pais estão legalizados. Bom, então você vai cair na legislação brasileira. Então então você vai ser obrigado a aprender português, tá? Você quer falar alemão, você fala, mas você é obrigado a aprender a língua portuguesa, porque o ensino é obrigatório. Então é isso. Mas os espaços para a cultura popular continuam existindo, por mais que haja impedimentos, porque houve épocas na história do Brasil, obviamente, né, principalmente na época da colonização portuguesa, que esses espaços para manifestação da cultura popular, esses espaços eles eram, proibidos. As manifestações de cultura afro, etc., eram proibidos. Mas mesmo assim elas se mantiveram. Você tem aí uma cultura, a questão religiosa predominante cristã, seja católica, evangélica, mas você tem os espaços para o candomblé, né, para a umbanda, ou para outros ritos, né, mas vamos pegar esses dois, de origem africana, e que estão aí. Então, é assim que funciona. Agora, o que acontece? Essa cultura popular, quando o Brasil foi se formar como Estado Nacional, né, e aí você pega, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, onde você tem uma comunidade, né, europeia significativa, não portuguesa, alemães, por exemplo, o que acontece? Eles também têm seus festejos típicos que destoam um pouco do que seria, né, são os festejos brasileiros. Mas quando o Brasil foi se tornar Brasil mesmo, Estado brasileiro, porque até 1822 não tinha a ideia de Brasil. O que nós tínhamos era o território português. Quando eu vou formar o Estado Nacional brasileiro, eu preciso convencer a todos, ou a maior parte, de que todo mundo é brasileiro. Então eu tenho que criar uma identidade nacional. Então eu tenho que convencer o morador do norte, do sul, do leste, do oeste, de que eles são brasileiros. Esse é um processo de construção. Então nessa construção dessa ideia, eu sou gaúcho, mas eu sou brasileiro. Eu sou baiano, mas eu sou brasileiro, mesmo que eu não siga o catolicismo, que eu seja o candomblé e tal, mas isso é cultura brasileira também. Então nessa costura da ideia do país, da nação, porque se eu não me sentir brasileiro, eu não vou respeitar o governo, como acontece em vários lugares do mundo, onde as pessoas de certas regiões não se reconhecem
como pertencentes àquele governo, como os bascos na Espanha, como os curdos no Iraque. O cara não conseguiu ser convencido a se reconhecer como pertencente àquele Estado. Então, para você, um dos caminhos que você tem que fazer é permitir essas manifestações da cultura popular, que talvez destoam da cultura da maioria, porque senão, né, você não consegue construir a colcha de retalhos para a formação da chamada identidade nacional, né? Então é por aí. O que mais? A questão que envolve a ideia de raça e etnia, que é uma confusão, né? Porque às vezes parecem sinônimos. Olha, não, como eu falei, nós não vamos ainda abordar a questão de como uma expressão ou outra remontam a racismo, mas eu quero partir de um pressuposto teórico básico. O termo raça, ele está tecnicamente ultrapassado, né? Ultrapassado, porque raça, na verdade, ele remete à ideia de que dentro de uma mesma espécie há diferenças genéticas muito significativas. E essas diferenças genéticas significativas, elas não existem na espécie humana. Elas não existem na espécie humana. Logo, não se pode falar em raças dentro da espécie humana. O que você tem na espécie humana são diferenças de fenótipo, né? Cor de pele, altura, não sei o que lá. Então você vai usar o termo etnia, que aí você aborda tanto a questão do tipo físico, claro, né? Cor de pele, etc. tal, mas também a questão cultural. Então são essas duas coisas. Ah, mas se eu quiser usar o termo raça, eu posso? Hoje em dia você não pode mais. Você vai estar sendo teoricamente equivocado, ultrapassado. Usou-se durante muito tempo, mas a ciência, ela se modifica. Então hoje é um termo ultrapassado, né? Porque entende-se que o conceito mais apropriado é o termo etnia. Além dessa questão, quando você usa o termo raça, você remonta a uma época onde esse termo era aplicado exatamente para legitimar, porque quando eu falo de raça, eu posso dizer que há raças melhores e piores, sobretudo numa época em que você tentava se aplicar a ideia darwinista à espécie humana. Então, assim como há uma seleção natural em outras espécies, onde a raça, digamos, mais forte sobrevive e a mais fraca desaparece, então isso também haveria na espécie humana. Então era normal que os europeus, essa teoria foi muito forte no século XIX, que os europeus aniquilassem africanos, asiáticos, porque eles eram melhores. Então legitimava de forma científica o racismo, percebe? Então é uma expressão que embasou uma postura racista durante muito tempo, dizia que a dominação era um fenômeno natural, porque raças mais fortes, que no caso eles diziam que era a raça branca, impõem o seu domínio sobre raças mais fracas. O próprio Brasil usou esse tipo de perfil, né? Quando, por exemplo, foi abolir a escravidão no Brasil, começou esse processo de emancipação da escravidão. Vocês já sacaram, já pensaram, por exemplo, por que o Brasil optou pelos brancos, né, italianos, alemães, não sei o que, para vir para cá trabalhar nas lavouras de café? Aí vem aqueles historinhas, porque os italianos estavam dispostos a vir para o Brasil, porque a Itália vivia um momento de guerras civis,
né, que eram as guerras de unificação. Então os italianos naquela situação estavam dispostos a vir para cá. Mas não tinha gente de outros lugares querendo vir também? Entendeu? Dá para sacar a questão? Então etnia é certo, porque não fala de diferenças genéticas, considera as diferenças raciais, as diferenças de fenótipo, né? Mas fala de diferenças culturais. E o termo raça é ultrapassado, que considera diferenças genéticas significativas que a espécie humana não tem. Beleza? Aí fica mais fácil para eu cutucar lá. Off.